Então a igreja, ela é o quê? A família de Deus. A família de Deus. E a Bíblia nos mostra então que a igreja, ela é composta por quem? Quem é que compõe a igreja? A igreja, ela é composta por todos os crentes em Jesus Cristo, que nasceram de Deus, que nasceram de novo, que creram em Jesus, que foram batizados e que, portanto, foram salvos, porque creram em Jesus e foram batizados, conforme a palavra nos ensina. Então, quem é que compõe a igreja? Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que é salvo em Jesus e é batizado em Jesus. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Atos capítulo 2, verso 38, no dia em que Jesus começou a igreja, ali no dia de Pentecostes, Pedro trouxe uma mensagem, e a primeira parte da mensagem dele, ele diz assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Também em Atos capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Então, após o batismo, essas pessoas tornaram-se membros da igreja de Jesus. Elas se afiliaram, elas passaram a fazer parte daquele corpo espiritual que é a igreja de Jesus. Então, quem é que compõe a igreja de Jesus? Primeiro a gente vai entender que a igreja de Jesus é a família de Deus, é a família espiritual de Deus. Então, se você está na igreja, você está na família de Deus. A família de Deus, ela é perene, duradoura, ela é eterna. Como eu disse no início desta mensagem, é a única família que permanecerá para a eternidade. Porque por ocasião da volta de Jesus, a família biológica, como nós já conhecemos, será dissolvida, mas a família espiritual permanecerá para a eternidade. E aí a Bíblia nos fala então que aqueles que creram na mensagem que o apóstolo Pedro pregou de arrependimento, de que eles deveriam ser batizados, a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles se tornaram parte desse grupo de seguidores de Jesus, ou seja, da igreja de Cristo. Eles se tornaram participantes da igreja de Jesus. Agora, uma outra pergunta: a igreja, ela está comprometida com o quê? Com que a igreja está comprometida? A igreja de Jesus Cristo está comprometida primeiro com o Senhor. A igreja está comprometida com o Senhor e a igreja está também comprometida uns com os outros. Então, além de estar comprometida com o Senhor, como igreja nós estamos comprometidos uns com os outros. Olha o que as Sagradas Escrituras nos diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 8, versículo 5. Paulo disse sobre a igreja da Macedônia, o que ele disse: e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Eles se deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Então Paulo está dizendo que a igreja na Macedônia fizeram o quê? Fizeram um compromisso com Deus, se doaram a Deus, se entregaram a Deus. Mas também fizeram um compromisso uns com os outros, fizeram um compromisso com o apóstolo Paulo, como seu líder espiritual, fizeram um compromisso uns com os outros. Eles tanto se entregaram ao Senhor, tanto se doaram ao Senhor, como se doaram uns aos outros. Então a igreja de Jesus, ela deve estar tanto comprometida com Deus, tanto comprometida com o Senhor, como ela também precisa estar comprometida uns com os outros, porque nós somos um corpo espiritual, como nós vamos falar nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês mesmos. Olha o que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então a igreja precisa estar dedicada um ao outro, uns aos outros na comunidade da fé. E diz mais a palavra de Deus, Romanos 12, 5: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Então nós somos
um só corpo em Cristo Jesus, embora nós tenhamos muitos membros. Muitos membros. Assim como no nosso corpo físico. Assim como no corpo físico há muitos membros, muitos órgãos, muitas células, muitos tecidos, muitos sistemas, mas o corpo é um só. Amém? É um só corpo. Por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela tem um compromisso primeiro com Deus, compromisso de servi-lo, compromisso de amá-lo, compromisso de adorá-lo, compromisso de andar na presença de Deus, mas também a igreja deve ter, como diz as Sagradas Escrituras, um compromisso uns com os outros. Para você ter ideia, na Bíblia existem muitos mandamentos, que são chamados mandamentos da mutualidade ou da reciprocidade, que são aqueles mandamentos que a expressão uns aos outros aparece repetidamente. Por exemplo, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então você vai ter esses mandamentos da mutualidade repetindo-se muitas vezes no Novo Testamento. Muitas vezes. Por quê? Porque a igreja é essa comunidade da fé, em que nós devemos estar tanto comprometidos com Deus, como nós também precisamos estar comprometidos uns com os outros. Por isso, esse também é um dos motivos pelo qual nós devemos congregar, como diz as Sagradas Escrituras. É importante que nós congreguemos. Meus irmãos, muitos de nós têm tratado essa questão de congregar nesses últimos dias com muita negligência. Muitos de nós não julgam a importância de congregar, a importância de trazer os filhos para a igreja. Há pouco instante vinha conversando com a irmã Adriana, eu disse para ela: filha, é sempre importante não só priorizarmos estar nós mesmos adultos no culto, mas priorizar que os nossos filhos estejam no culto também. Porque a gente pensa assim às vezes: não, mas é criança, né? É criança, não tem problema se faltar o culto. Tem problema sim. É importante que os nossos filhos cresçam no ambiente da igreja, cresçam aqui. Mesmo que você vê a criança assim, brincando uma com a outra no culto, conversando uma com a outra, ela está ali, mas ela está recebendo. E as memórias da criança vão sendo formadas a partir desse ambiente. E quando ela cresce, quais são as memórias? As memórias são dos cultos, as memórias são dos congressos, as memórias são dos cultos de criança que participaram, as memórias são dos congressos de jovens, de adolescentes que participou, de um retiro espiritual que fez. As memórias são as memórias que ela teve no contexto da igreja. No contexto da igreja. De vez em quando estou conversando com os meus filhos e eles contam algumas coisas em relação à igreja, de algumas experiências que teve no contexto da igreja, de alguns aprendizados, de experiências, de brincadeiras, de coisas que aconteceram na vida deles na igreja. Então não é só a gente vir, é preciso também que nós, desde cedo, acostumemos os nossos filhos a estar na congregação, a criar relacionamentos, a criar um ambiente na família, porque depois, queridos, nós podemos chorar amargamente se nós não tivermos cuidado com os nossos filhos, em trazê-los à casa de Deus, em trazê-los ao culto, em trazê-los, levá-los à célula, em estar reunidos com eles juntos com os demais irmãos na congregação. Então nós não podemos ser negligentes com congregar. Então nós temos como igreja um compromisso tanto com Deus, como um compromisso uns com os outros, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de abençoar uns aos outros. Então por isso é importante que nós congreguemos, é importante que nós possamos trazer os nossos filhos, ainda pequenos, ainda crianças, para a congregação. Os nossos filhos foram consagrados a Deus desde o ventre materno. Desde o ventre materno, nós os consagramos, nós os abençoamos, nós oramos por eles. E desde o ventre materno eles congregam. Eles congregam. As primeiras experiências foram na casa de Deus, foram consagrados ao Senhor assim que nasceram, no altar do Senhor. Foram apresentados ainda quando crianças no altar do Senhor. Participaram de encontros, de retiros, de cultos diversos. E à medida que eles vão crescendo, eles vão recebendo, assimilando a palavra. A palavra está incutida, está plantada, está inserida no coração deles. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é importante, queridos, que nós tenhamos isso. Porque senão nós podemos um dia lamentar duramente: ai meu Deus, por que está acontecendo isso? E talvez
nós temos sido negligentes nesse quesito tão simples que é de trazer os nossos filhos à casa de oração. É você. Trazer os nossos filhos à casa de oração. Amém? Então nós precisamos ter esse cuidado, Diga para o seu irmão, tenha esse cuidado. Diga para o seu irmão, tenha esse cuidado de trazer os seus filhos à casa do Senhor. Aqui é lugar de crescimento, é lugar de aprendizado, é lugar de crescer, é lugar de aprender, é lugar de ser ministrado pelo Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Agora, o que a Bíblia mais nos diz? Verso 25 do 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 25 diz assim: que todos os membros tenham igual cuidado. Olha só, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então nós somos o corpo de Cristo como igreja, nós somos o corpo espiritual de Cristo. O texto diz assim, olha, se um membro sofre, todos os outros sofrem. Nós estamos interligados, conectados espiritualmente. Não pensa que uma coisa que acontece com uma atinge só aquela pessoa, atinge todo o corpo. Por exemplo, quando um membro da igreja peca e escandaliza, todo o corpo sofre com isso. Todo o corpo sofre, todo o corpo padece. Sim ou não, povo de Deus? Sim. E aí Paulo está usando essa figura de linguagem do corpo humano. Imagine, um dedinho, né? O dedo mínimo, pode ser do pé. Você está andando lá de sandália havaiana na sua casa e de repente você bate o dedo mínimo, o dedo mindinho que a gente chama, né? Na quina do guarda-roupa. Hein? Você bate a pontinha da unha do dedo mínimo na quina do guarda-roupa. Dói bastante, sim ou não? Dói muito. Mas é só a unha que sente? É só o dedo que sente? Não, todo o teu corpo sente. Você fica inquietado, você fica, né, com muita dor, e dependendo da intensidade, você deixa de fazer até algumas coisas, você para na hora, você vê vagalume, você para. Porque o corpo todo sente, o corpo todo é estremecido. Mas não foi só o dedinho pequeno que foi ferido, mas aquilo ali fere todo o corpo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter compromisso tanto com Deus como uns com os outros. O texto diz que todos os membros, olha só, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que todos os membros, cada membro precisa cuidar um do outro, orando, intercedendo, servindo quando necessário for, abençoando. Cada membro cuidando um do outro, se importando um com o outro, cada membro. Por quê? Não é só o pastor, é cada membro. Não está dizendo que é só o pastor que tem que ter cuidado com as ovelhas. Cada membro precisa cuidar um do outro. Aí você diz assim, mas pastor, eu não estou sendo cuidado. Querido, você tem que pensar agora em cuidar. Principalmente quem tem anos já de caminhada, quem tem anos de discipulado, recebendo o instrumento da palavra, ensino da palavra, instrução da palavra, recebendo alimento espiritual, você tem que pensar agora em cuidar. Porque já você recebeu muito cuidado, agora você tem que também pensar em cuidar de outros, servindo os outros. Nós precisamos perder essa mentalidade de consumismo em relação à igreja. Porque às vezes a gente tem essa mentalidade em relação às coisas lá de fora, e a gente traz isso para a igreja, a gente vem querendo apenas consumir. Eu quero apenas receber mais uma palavra, uma liberação de bênção sobre a minha vida, não uma profecia de que algo bom vai acontecer. Eu recebo, vou para casa, passo a semana e tudo bem. Não, eu preciso servir. E aqui é o lugar que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente é instruído, como congregação, como igreja. Mas eu preciso estar servindo no meu dia a dia, abençoando o meu irmão em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz assim, mas vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujo os nomes estão escritos nos céus. Então a igreja também, ela está se preparando para a eternidade, ela está se preparando para o encontro com Jesus. Então a igreja é a família de Deus, a igreja, ela é um corpo espiritual, amém?
ela crê em Jesus, é batizada em Jesus, e por isso a igreja é composta destes que creem, foram batizados em Jesus e foram salvos. A igreja está comprometida com o Senhor e uns com os outros, e a igreja também está se preparando para o encontro com o noivo, porque a igreja é essa noiva, a noiva espiritual, e a igreja está se preparando para o encontro com o noivo. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22 a 24, mas vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e a Jesus, mediador de uma nova aliança. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, dos primeiros filhos de Deus, que está com seus nomes escritos nos céus. Como igreja nós estamos nos preparando para a eternidade, porque como igreja a gente não vive a realidade apenas da terra, nós estamos nos preparando para o encontro do Senhor Jesus, porque entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo estará voltando para buscar a sua igreja, Ele estará voltando para buscar a sua noiva, e nós queremos encontrar com o nosso noivo, com o nosso amado, com o desejado da nossa alma, com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se estamos aguardando em Cristo, estamos confiando em Cristo, ou pensando em Cristo, apenas com relação a ter um emprego melhor, a ter uma casa melhor, a ter um carro melhor, a que Ele responda às nossas orações com relação a alguns sonhos que nós temos. Se nossa esperança em Cristo se resume apenas para as coisas terrenas, Paulo diz: nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque como igreja nós entendemos que a nossa vida aqui na terra ela é muito passageira, e que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus está voltando, você sabia disso? Diga: você sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando? Um pastor disse assim para mim um dia, eu falei com ele: Jesus está voltando. Ele disse: não, Jesus não está voltando, Jesus está chegando. Eu achei interessante essa expressão dele, né? Porque ele já está a caminho, ele já está a caminho. Então a gente crê nisso, que a volta de Jesus está muito próxima, e nós precisamos estar preparados, inclusive porque aqueles que morrem se encontram com o Senhor, aqueles que estão no Senhor. Aqueles que estão no Senhor se encontrarão com o Senhor. Então nós precisamos estar preparados para essa realidade espiritual. E a igreja, ela está se preparando, a igreja verdadeira de Jesus Cristo está se preparando para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, a Bíblia nos fala de muitos benefícios que nós experimentamos quando nós participamos, quando nós pertencemos à igreja de Jesus. E eu não me refiro exclusivamente a esta igreja local, mas à igreja de Jesus. Quando nós pertencemos à igreja de Jesus, nós experimentamos muitos benefícios espirituais. Então, como igreja, há uma realidade de pertencimento. E ao pertencer à igreja de Jesus Cristo, nós podemos experimentar muitos benefícios. Eu vou citar apenas 5 nessa noite. O primeiro benefício é de pertencimento, de nos tornarmos membros da família de Deus, dessa família espiritual. Porque a igreja, como eu disse, ela é a família de Deus. E você vai ver na Bíblia muitas metáforas para descrever a igreja de Jesus Cristo. Uma delas é a família de Deus, porque dá a ideia de que? De pertencimento. Nós somos membros dessa família. Todos nós queremos pertencer. Nós temos essa sede de pertencer a um grupo, a uma família. Nós precisamos pertencer. Tanto é assim que muitas vezes, alguns filhos, quando descobrem quem são seus pais biológicos, eles tentam se reencontrar, rever ou ver esses pais, conhecê-los, porque é a sua origem. Eles têm um desejo de ter uma conexão com essas pessoas que são seus pais biológicos, porque é a sua origem. Mesmo tendo sido criado por bons pais,
adotivos, mas de certa forma ele sente o desejo de conhecer, de ver. Por quê? Porque nós temos essa sede de pertencimento, esse desejo de pertencimento. E na igreja de Jesus Cristo nós temos esse pertencimento. Nós somos membros da família de Deus. Nós não somos membros de banco, como algumas pessoas dizem. O que você faz na igreja? Eu sou membro de banco. Não, você não é membro de banco. Você é membro da família espiritual. Você é pertencente à família espiritual, que é a igreja. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, vocês não são forasteiros, vocês não são estrangeiros, vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Deus, o Pai, tem muitos filhos. Deus, o Pai, tem uma família de muitos filhos. E nós somos filhos desse Deus. Diga para o seu irmão, você é filho de Deus. Filho de Deus. Em Hebreus 12, 11 está escrito: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto Ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então nós temos um Pai espiritual, um Pai eterno, e nós temos o nosso irmão, primogênito, o nosso irmão primogênito, que é Jesus. Que é Jesus, Filho de Deus, o primogênito e unigênito de Deus, primogênito de Deus, e nós somos irmãos dele pela fé em Cristo Jesus. Ele diz, ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Então essa é uma figura de linguagem de que nós fazemos parte da família de Deus. Ainda que você não tenha sido acolhido na sua família de origem, ainda que você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, quem sabe alguns de vocês foram rejeitados pelos seus irmãos biológicos, mas na família de Deus, você é aceito, na família de Deus, que é a igreja de Jesus, você é acolhido, na família de Deus você é recebido, você é amado, você é transformado mediante a palavra de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Então o primeiro benefício que nós temos em pertencer à igreja, que é a família espiritual, é pertencimento, é acolhimento, é tornar-se membro dessa família espiritual que é a igreja. O segundo benefício é comunhão. Comunhão. Porque outra metáfora para a igreja de Jesus, a primeira é família de Deus, a segunda é templo de Deus. A igreja é um templo de Deus. Agora, a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 21 a 22, dizendo assim, olha: Ele mantém o edifício todo, o edifício aqui é a igreja, é uma metáfora para a igreja. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado a Deus. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Então o texto diz que nós estamos sendo construídos sozinhos? Não. Estamos sendo construídos individualmente? Não. Estamos sendo construídos junto com os outros, para nos tornarmos, junto com os nossos irmãos, uma casa espiritual, onde Deus habita, onde o Deus vivo habita. Então isso é interessante, porque é claro que Deus habita em cada crente individualmente. Deus habita em você individualmente. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Esse é um aspecto da habitação de Deus. Mas Deus habita na igreja coletivamente. Cada membro formando a igreja, sendo construído como tijolos vivos, como pedras vivas, usando a linguagem do apóstolo Pedro, como pedras vivas. Cristo é a pedra viva principal, e todos nós, como fragmentos dessa pedra principal, também somos pedras vivas. Estamos sendo usados por Deus como pedras vivas para uma edificação, para uma construção de uma casa espiritual. Não uma casa feita com materiais físicos, mas uma casa espiritual, onde Deus habita. Então Deus habita
coletivamente na igreja. Deus habita nesse corpo espiritual que é a igreja. Então nós estamos sendo construídos para a habitação de Deus, construídos para a morada de Deus, construídos junto com outros irmãos, não sozinhos, como diz o texto sagrado, construído junto com outros irmãos. Isso fala de quê? Comunhão. Comunhão. Deus usa cada um de nós. Amém? E as pedras são diferentes. Quando eu era criança, eu lembro que os alicerces eram feitos de pedras. Quem se lembra desse tempo? Hoje a gente não faz mais alicerce de pedra, né? Pelo menos não aqui na nossa região. A gente usa bloco de cimento, né? Radier, né? Concretos, ferro. Mas quando eu era criança, os alicerces, pelo menos das casas, eram feitos de pedras. E as pedras, elas eram totalmente diferentes uma da outra, sem forma nenhuma. Não era um paralelepípedozinho, todo redondinho, ou todo quadradinho certinho, né? Não, eram diferentes. Haviam pedras grandes, haviam pedras pequenas, haviam pedras talhadas, lascadas, na verdade, porque geralmente explodiam as pedras nas pedreiras com dinamite, e aí as pedras saíam com várias formas, pequenas, grandes, né? Lascada, enfim, várias formas. E aí aquele pedreiro, ele tinha um trabalho imenso, como de um artesão, de botar ali o cimento e procurar a pedra certa. Então demorava um absurdo de tempo para construir um alicerce de uma casa, porque o pedreiro tinha que procurar aquela pedra que se encaixava naquela outra ali, botava a massa e procurava o ângulo certo daquela pedra. Se aquela pedra não dava, ele buscava uma outra pedra para encaixar naquele determinado lugar, e aí até que ia construindo a alvenaria. Quem se lembra desse tempo aqui? Quem tem um pouquinho mais de anos, não tão adolescentes, né? Não velhos, porque a gente não é velho, mas um pouquinho mais de tempo como eu, lembra desse período. Não é verdade? Sim ou não? Pois a Bíblia diz que Deus está nos construindo juntos. Como o pedreiro fazia com essas pedras, encaixando umas nas outras, procurando o ângulo certo, Deus está fazendo isso conosco. Usando o seu dom, sua personalidade, seu temperamento, seu jeito de ser, encaixando na igreja como uma construção viva, para que nós possamos ser construídos como uma habitação espiritual, como uma casa espiritual, onde Deus habita. Então Deus não habita somente em você individualmente, Deus habita na igreja dele, no corpo espiritual. Por isso que o crente diz assim: mas eu vou ficar em casa, está tudo bem. Não está tudo bem não, meu irmão. Você acha que Deus habita só em você? Só em você individualmente? Não. Claro que Deus habita em você individualmente, mas Deus habita também na coletividade, na reunião da igreja, na reunião do corpo espiritual, que é a igreja. Por isso que tem coisas que acontecem quando estamos reunidos, que não acontecem em nenhum outro momento. Tem coisas que só acontecem quando nós estamos reunidos como igreja. Primeiro, em obediência à palavra. É uma coisa tão simples, meus irmãos, porque é a palavra de Deus que diz. Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixem de congregar, como alguns se acostumaram a fazer. Antes admoeste, exorte uns aos outros, principalmente agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Será que é difícil a gente entender esse versículo, Hebreus 10, 25? Ou será que é desobediência da nossa parte, teimosia da nossa parte, obstinação da nossa parte, rebeldia do nosso coração? Porque é tão simples, a palavra de Deus está tão clara, dizendo: não deixe de congregar, não deixe de se reunir com a igreja, não deixe de frequentar os cultos, não deixe de fazer isso. Por quê? Porque isso é importante. Porque quando você congrega, quando você se reúne como corpo espiritual, você tem a oportunidade de servir, você tem a oportunidade de ser admoestado, de ser encorajado, de ser ministrado, de ser trabalhado no seu caráter, de aprender que você não é único, que você não se basta em si mesmo, que você precisa do seu irmão, que o seu irmão precisa de você, ou seja, que nós precisamos uns dos outros. Então tudo isso é verdade sobre a igreja de Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Então isso fala de quê? De comunhão. Romanos capítulo 1, versículo 12 diz assim: que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Que nos animemos uns aos outros por meio da fé que eu e você temos.
É como se Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho fé e você tem fé. Eu uso a minha fé para animar você, para encorajar você. E você usa a sua fé para me animar, para me encorajar. Porque às vezes você precisa ser animado, às vezes você precisa ser encorajado. E às vezes quem precisa ser encorajado sou eu. Às vezes você está triste, você precisa de uma palavra de ânimo, que alguém é usado por Deus para lhe encorajar, para lhe motivar, dizer: não, você vai conseguir, você vai vencer. Às vezes é você que precisa fazer isso com os outros. Eu posso me abater e você também pode. Eu preciso de encorajamento muitas vezes, como você também precisa. E quando nós estamos juntos, nós temos a oportunidade de encorajar um ao outro, de motivar um ao outro, de admoestar um ao outro, de exortar um ao outro, de animar um ao outro. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso é importante. Então Paulo está dizendo: olha, Romanos 1,12, que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Então ele está dizendo assim para os crentes lá em Romanos: deixa eu usar a minha fé para animar vocês quando vocês precisarem ser animados. E quando eu precisar de ânimo, use a fé de vocês para me animar, para me encorajar, para me motivar, para me abençoar. Porque às vezes você está triste, às vezes você está cabisbaixo com alguma situação que aconteceu, ou que está acontecendo, e você precisa de uma palavra, um incentivo, uma palavra de ânimo, um encorajamento. Às vezes quem precisa sou eu, às vezes quem precisa é seu irmão. Amém? E a gente precisa ser instrumento para encorajar uns aos outros, para animar uns aos outros, para motivar uns aos outros. Aleluia, diga glória a Deus. Então, templo de Deus fala de quê? De comunhão. Então esse é o segundo benefício. O primeiro benefício é pertencimento. O segundo benefício de pertencermos à igreja de Cristo é comunhão. Essa possibilidade de termos comunhão. E nós precisamos de comunhão. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Deus disse na criação do homem: não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para viver só. O homem foi criado para viver em comunhão. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Em Provérbios 18, Salomão diz assim: olha, quem se isola, se rebela contra a sabedoria. Provérbios 18:1. Quem se isola, se rebela contra a sabedoria. Quem se isola, se rebela contra a sabedoria. Então nós não podemos nos isolar. Nós não podemos. Nós precisamos estar no corpo. Nós precisamos estar juntos. Amém? Diga glória a Deus se você está entendendo. A terceira metáfora que é usada para a igreja, eu já falei aqui também, é corpo de Cristo. E a ideia de corpo de Cristo é que nós temos conexão, nós estamos ligados uns aos outros, ou seja, conexão. Esse é o terceiro benefício que é representado pela metáfora da igreja como corpo de Cristo. Nós temos uma conexão. Olha o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Romanos 12, verso 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado ao outro. E cada membro está ligado a todos os outros. Então ele está dizendo: olha, assim como no nosso corpo, cada membro não exerce a mesma função. A função da sua mão não é a mesma função do seu pé. A função dos seus olhos não é a mesma função do seu ouvido. A função da sua boca não é a mesma função do seu nariz. A função do seu coração não é a mesma função do seu fígado ou do seu rim, ou dos seus intestinos, grosso, delgado e fino. Cada órgão, cada tecido, cada célula, e até as organelas, os pequenos órgãos que tem nas células, cada um deles cumpre o seu propósito e estabelece a sua função. Cada um deles tem a sua função, até na pequena célula.
Mitocôndria tem uma função, complexo de Golgi tem uma função, membrana citoplasmática tem outra função. Cada parte das células biológicas, cada parte delas tem uma função. Até as células, os tecidos, cada um deles, os sistemas, os órgãos, as partes, os membros do corpo, cada um tem uma função. E quando essas funções estão todas harmoniosas e funcionando bem, todo o corpo tem saúde, todo o corpo está bem. Sim ou não? Basta uma coisa não estar bem. Quer ver uma coisa? Uma coisa tão simples, né? Basta o seu organismo, seu intestino, por exemplo, não estar funcionando muito bem, porque você comeu uma comida azeda, uma comida estragada. Aí você vai dar uma diarreia, uma disenteria. Uma simples diarreia, disenteria, já tira você do sério. Sim ou não? Imagina que situação chata, que incômodo, toda hora ter que ir no banheiro. É ou não é? Uma coisa aparentemente simples. Então a Bíblia está dizendo, cada órgão do seu corpo, cada parte do seu corpo tem uma função. E o corpo é formado de vários órgãos, de várias partes. Assim também no corpo de Cristo, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. A gente não diz assim, rapaz, esse dedo aqui está muito feio, eu vou amputar. Está muito feio esse dedinho aqui, vou arrancar esse dedo fora, eu quero esse dedo mais não. A gente não diz isso por quê? Porque aquele dedinho, por mais que a gente ache ele feinho, ele é importante no corpo. Assim também é na igreja de Cristo. Assim também é na igreja de Jesus. Amém? Cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, versos 4 e 5. Aí Romanos, em 1 Coríntios 12, 14 a 16, diz assim: o corpo não é composto de um só membro. Agora já é outro texto, olha só. É 1 Coríntios 12 agora, versos 14 e 16, ele diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de se fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Cada membro do corpo é importante e faz parte do corpo. A mão não é mais parte do corpo do que os pés. Os olhos não é mais parte do corpo do que os ouvidos. O coração não é mais parte do corpo do que os intestinos ou do que o rim, o fígado. Quantos estão entendendo? Trazendo isso para a igreja como corpo de Cristo, como corpo espiritual de Cristo, cada um de vocês, cada membro é importante, irmãos. Você tem o seu lugar no corpo de Cristo, você tem o seu lugar no corpo de Jesus. Isso é importante no corpo de Cristo. Com os seus dons, com as suas habilidades, com o seu jeito único de ser, com a sua personalidade, com o seu temperamento. Tudo isso é importante no corpo de Cristo. Cada um de vocês, cada um com seus dons. Mas porque eu não sou mão? Então eu não sou corpo. Paulo está dizendo, você é tão corpo quanto aquele que representa a mão. Mas porque eu não sou ouvido, então eu não sou parte do corpo. Não, dizer isso não adianta nada, você é tão parte do corpo, dizendo isso ou não dizendo. Eu não sou pastor não. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Eu não tenho um dom assim. Então eu não sou parte do corpo. Claro que é, irmãos. Todos têm dons. E todos têm um propósito no reino de Deus, no corpo de Cristo. Às vezes um simples abraço que você dá numa pessoa comunica vida para ela. Não é verdade? Você chega na igreja, chega na reunião, né? Na igreja não, na reunião da igreja, e você dá um abraço no irmão, numa irmã em Cristo, com amor, com carinho, com respeito. E aquele abraço comunica vida. Comunica esperança, comunica renovação espiritual. Você sabia que tem pessoas que o único abraço que elas recebem é aqui? Você sabia que tem pessoas
que elas cresceram ou vivem em um lar em que as pessoas não têm o hábito naquele lar de abraçarem umas às outras, de darem carinho afetuosos e respeitosos uns aos outros, de beijarem com carinho e respeito uns aos outros, ou de dizerem palavras de afetuosidade uns com os outros, como eu te amo. Tem muitas pessoas que cresceram em lares assim, ou que vivem em lares assim. E a única oportunidade que essas pessoas têm de receber um abraço com carinho e respeito, um abraço, uma palavra de carinho, de apreciação, é muitas vezes na reunião da igreja. Então você diz assim, mas eu não tenho dom nenhum. Pois abraçar pode ser o seu dom, de comunicar vida, de comunicar esperança, de comunicar amor para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Talvez você diz assim, mas eu não tenho dom nenhum. Mas você tem uma inclinação, um ardor no seu coração para estar orando, intercedendo pelas pessoas, intercedendo por alguém. Pois é, o seu dom de intercessão, ainda que ele não seja visto por mais ninguém, só por Deus, ele é extremamente necessário e útil na casa de Deus. Talvez a sua intercessão é usada por Deus como uma coluna, como um alicerce, que estrutura tudo mais. Ah, mas eu não tenho um dom que me torna evidente, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer coisas de administração. A sua intercessão, talvez só você e Deus, lá no seu quarto, só você e Deus. E essa intercessão pode ser usada por Deus como estrutura, como uma estrutura que sustenta tudo mais. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então você é importante no reino de Deus, você é importante na casa de Deus, os seus dons são importantes, use os seus dons para a glória de Deus e para abençoar pessoas, aleluia. A Bíblia nos fala mais, em Efésios 4:25, eu vou ler agora um trechozinho desse texto, Efésios 4:25, na Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia numa linguagem super contemporânea, diz assim, chega de mentiras, falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Efésios 4:25, na Bíblia, a Mensagem. Chega de mentiras, fale a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Nós estamos conectados uns aos outros no corpo de Cristo. Nós estamos conectados uns aos outros no corpo de Cristo. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, deixa de mentira, fala a verdade. Por quê? Porque quando você fala a verdade no corpo de Cristo, você está falando a verdade também para você mesmo. Por quê? Porque você está conectado com o seu irmão. Quando você mente para o seu irmão, você está se enganando. Quando você engana o seu irmão, você está se enganando a si mesmo. Por quê? Porque nós estamos conectados uns com os outros. Amém? Então, no corpo de Cristo, nós temos a oportunidade de termos conexão uns com os outros. A quarta metáfora que é usada aqui é a metáfora da igreja como rebanho de Deus. A igreja como um rebanho de Deus. E isso fala de quê? Qual a lição que nós temos nisso? O quarto benefício que nós recebemos na igreja como rebanho de Deus é que nós somos cuidados, nós somos assistidos. 1 Pedro 5:2 diz assim: cuidem do rebanho de Deus, seu povo, pelo qual você é responsável, cuide dele, porque você quer, não porque você é forçado a fazê-lo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Cuide do rebanho de Deus, seu povo, pelo qual você é responsável. Cuide dele porque você quer, não porque você é forçado a fazê-lo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pedro está falando a quem aqui? Pedro está falando aos presbíteros da igreja, aos líderes espirituais da igreja, aos responsáveis, aos pastores da igreja. Ele está dizendo, cuide do rebanho de Deus. Cuide do rebanho de Deus. Então, na igreja nós temos um cuidado, nós temos uma assistência espiritual. Nós temos uma assistência. Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje à noite aqui, pelo ensino, o que você está recebendo da palavra, o alimento espiritual, que você recebe a cada semana, às vezes a cada dia, porque além daqui eu ministro nas redes sociais e envio para você as ministrações. O ensino protege você, o ensino assiste você, o ensino guarda você.
Além disso, quando há necessidades específicas, não é? Sofrimentos, enfermidades, problemas, situações na família, situações no casamento, não é? E tantas outras situações que exigem e que demandam isso, eu estou lá, indo visitar você, indo ver você, aconselhando, ligando, orientando. Você tem uma assistência espiritual dos pastores, dos líderes de célula, dos líderes espirituais, mas não somente isso. Você também pode ter uma assistência do seu irmão, porque em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudem uns aos outros. Então, além da assistência pastoral, do cuidado espiritual, dos líderes espirituais, você também tem uma assistência de outros irmãos em Cristo, de outros irmãos em Jesus, que estão com você, que oram por você, que intercedem por você, que animam você quando você precisa, que encorajam você quando você precisa de encorajamento. Amém? Então nós experimentamos cuidado, nós experimentamos assistência espiritual. Eu poderia enumerar as vezes que fui assistido ou que pude assistir alguém na igreja? Impossível. Impossível. Foram tantas as vezes que eu aconselhei, ajudei, recebi alguém, conversei, liguei, visitei, fui em funeral, fui em hospital, fui em clínicas. Foram tantas as vezes que isso aconteceu, inúmeras vezes, que não dá para contar. Então, na igreja, você tem uma assistência espiritual. Você tem uma assistência espiritual. Não dá para ter uma assistência espiritual pela internet, irmãos, só pela internet. Não dá para ter apenas seguindo os pastores da internet. É bom ouvir uma pregação, uma mensagem bíblica, boa, relevante pela internet, é bom demais, eu faço isso. Mas não dá para ter um pastor só na internet, não dá. Porque se você precisar desse pastor ou desses irmãos que estão na internet para visitar você, se ele mora em outra cidade, impossível. Para lhe aconselhar pessoalmente, impossível. Impossível. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então você precisa estar inserido no... Ah, mas aquele pastor é tão ungido, maravilhoso. É bom você receber uma palavra ungida de um pastor lá de fora, mas você não conhece ele. Você não conhece a vida dele, a casa dele, a família dele. Como você conhece a minha família, como você conhece a minha família, como você convive comigo, com a minha família, com as nossas virtudes e defeitos, com as nossas qualidades e defeitos, mas você nos conhece. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ah, mas aquele pastor é uma bênção, mas está lá não sei quantos quilômetros de distância, meu irmão, minha irmã. Ouve a mensagem, seja edificado, se for uma mensagem que edifica, e amém. Mas não acho que isso é suficiente, você precisa congregar, você precisa estar inserido num corpo, você precisa estar junto da congregação, você precisa ser encorajado, você precisa prestar conta da sua vida a alguém. A quem você presta conta da sua vida? Porque às vezes a gente precisa de correção, queridos. Às vezes a gente precisa de correção, às vezes a gente precisa de alguém que nos corrija em amor, que nos ame ao ponto de dizer assim, eu vou falar a verdade para você, porque eu te amo. A gente precisa disso, porque nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitos, e é preciso que às vezes alguém que nos ame tenha coragem de nos dizer a verdade. Vocês estão entendendo? E aí a gente às vezes não quer ouvir a verdade, a gente às vezes se ofende quando a gente ouve a verdade, a gente acha que a melhor coisa é se afastar, é se isolar, é trocar de igreja, ir para uma outra congregação, e a gente fica ali por um determinado momento, por um determinado tempo, até que haja necessidade de algum conflito, de algum confronto, de um ferro amolando outro ferro, e aí a gente tem a decisão, se a gente vai se ofender de novo, ou se a gente vai permitir que o Senhor use aquela situação para nos lapidar, para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, para nos fazer romper. Porque não adianta, vou dizer para você, querido, querida, não adianta a gente trocar de igreja. Porque muita gente fala, vamos trocar de igreja. Vamos trocar. Porque o louvor está ruim, porque a pregação é demorada demais, ou porque a pregação é chata demais, ou porque a pregação é curta demais, não é? Ou porque
todo mundo aqui não fala comigo, porque esse povo é metido a besta, e a gente está sempre procurando defeito nos outros, mas nunca olha para a gente e diz assim, eu que preciso de mudança. E eu percebo que em um culto, quando está acontecendo o louvor, por exemplo, tem pessoas que estão aí, eu estou olhando às vezes, estou prestando atenção em algumas coisas que acontecem. Eu vejo pessoas naquele culto, o louvor acontecendo, eu vejo pessoas se quebrantando, eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas com as mãos erguidas e adorando a Deus tão intensamente, e as lágrimas escorrendo, e o coração pulsando de amor pelo Senhor. E eu vejo outras pessoas tão distantes, tão distraídas, no mesmo culto, a música é a mesma, quem está tocando é a mesma pessoa, quem está cantando são as mesmas pessoas, e umas pessoas reagem com alegria, com entusiasmo, com envolvimento, e outras pessoas reagem friamente. Aí quem reage friamente assim, o louvor não presta. Mas quem reage com entusiasmo, diz, oh meu Deus, que louvor abençoado, fui tão edificado nesse louvor hoje à noite. Deus recebeu a minha adoração. No culto, umas pessoas saem dizendo assim, rapaz, essa pregação desse pastor hoje foi tão demorada, foi tão chata, foi tão assim. E no mesmo culto, outras pessoas estão dizendo assim, ô pastor, que palavra abençoada, meu pastor. Deus falou tanto comigo hoje à noite através dessa palavra, eu fui tão edificado. Olha pastor, foi a palavra que eu estava precisando ouvindo. O mesmo culto, o mesmo pregador, a mesma palavra. Uns recebem, outros não. Quem não recebe, culpa quem? Culpa o pregador. Esse pregador não está ungido. Esse pregador não orou para pregar. Esse pregador não buscou a direção de Deus para a mensagem. Não é verdade? Mas quem recebeu, oh meu Deus, que palavra abençoada, Deus falou comigo. Então muitas vezes nós estamos procurando defeito nos outros, irmãos, e nós não permitimos que Deus nos mude, nos transforme. Mas pastor, a igreja está precisando de algumas coisas, a igreja está com deficiência nessa área, então que você seja esse instrumento de Deus para cobrir essas deficiências que a igreja tem. Amém? Que você se dispõe a dizer assim, não, a igreja está precisando disso, eu vou ser um instrumento de Deus para cobrir essa deficiência, vou deixar Deus me usar nessa área para abençoar a igreja nessa área. Porque muitas vezes nós estamos querendo, e a gente usa a igreja como uma coisa distante. Não, a igreja somos nós, eu e você, nós somos a igreja. A igreja está fria, quem está fria? Eu e você. Ah, mas a igreja está tão fria, quem é a igreja? Somos eu e você. Se a igreja está fria, então é eu e você que estamos frios. Ah, pastor, mas a igreja está tão desunida, quem é a igreja? Eu e você. Se a igreja está desunida, então é eu e você que estamos desunidos. Ah, pastor, mas a igreja não ora mais, não está orando. Quem é a igreja? Eu e você, então é nós que estamos precisando orar. Como estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? A igreja somos nós, eu e você. Eu e você, nós somos a igreja. Então nós precisamos permitir que o Senhor nos lapide, que o Senhor nos trabalhe, que o Senhor nos corrige. Porque a Bíblia diz assim, olha, um ferro afia um outro ferro. Um ferro afia um outro ferro. Na igreja é assim, um irmão afiando o outro, é um irmão amolando o outro. Você vai ficar mais afiado no convívio, você vai ficar mais amolado no convívio, meu irmão. Imagine se toda vez que eu tivesse uma situação com minha esposa, eu me separasse dela. 25 anos de casados quase, você acha que a gente não já teve muitas situações desafiadoras, sim ou não? Sim. Nós somos iguais, totalmente diferentes. Nós somos totalmente diferentes nos nossos gostos, né? No nosso jeito de ser, na nossa personalidade. E minha esposa está me afiando, me amolando, e eu estou afiando e amolando ela, no convívio, nos afiando um ao outro, um ferro afiando o outro. E eu te digo uma coisa, queridos, eu tenho aprendido muito com essa mulher de Deus, tenho sido um homem melhor por causa dela, e eu creio também que ela tem aprendido muito comigo, né? Mesmo que a gente às vezes não goste da correção do outro, né? Que a gente acha chato, mas é para o nosso bem. A gente pensa, a gente reflete, é para o nosso bem. Na igreja é a mesma coisa. Talvez aquele irmão chato, que você diz, que irmão chato. Pois é, esse irmão que Deus colocou no seu lado para mais lhe abençoar. Para abençoar a sua vida. Amém, gente? Vocês estão entendendo, povo lindo, o que eu quero dizer? Ah, mas esse irmão é muito chato. Pois é, esse irmão é uma bênção.
é para você orar mais, é para você ser mais humilde, é para você jejuar mais. Deus colocou esse irmão justamente porque você precisava disso, meu irmão, minha irmã. Então nós precisamos da igreja. Eu não preciso de igreja. Precisa sim, você precisa e eu também, nós precisamos. Porque o caminho mais fácil é se isolar, o caminho mais fácil é fugir, o caminho mais fácil é dizer assim, não quero ver ninguém. Esse é o mais fácil, mas não é o mais maduro e não é o mais sábio. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Então nós precisamos uns dos outros sim. Pedro diz isso. E na igreja nós somos cuidados uns pelos outros, não só pelos líderes espirituais, mas uns pelos outros. Há uma assistência espiritual, há um cuidado que o próprio corpo vai promovendo aos seus membros. E por último, a última metáfora da igreja é a igreja como um jardim de Deus. Diga comigo, a igreja é o jardim de Deus. O que significa isso? Que lições nós podemos tirar disso? É que na igreja, se a igreja é o jardim de Deus, na igreja nós temos a oportunidade de frutificar. Na igreja nós temos a oportunidade de produzir frutos. Na igreja nós temos a oportunidade de sermos frutíferos. João capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim: o ramo só dá uvas quando está unido com a planta. Assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, Jesus está dizendo, vocês são os ramos. Ele está usando a linguagem de quê? Botânica. Nós somos como um jardim de Deus. Ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são os galhos, os ramos ligados a essa videira. Aquele galho daquela árvore vai morrer. Com exceção de Êxodo 17, que diz que a vara de Arão floresceu, ali foi um milagre sobrenatural. Com essa exceção, você não tem nenhum registro de um galho que tenha florescido, tenha frutificado, apartado da planta, seco, morto, né? Um galho já seco, já morto, já sem vida, que ele tenha frutificado. Principalmente o galho da videira. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são os galhos, os ramos, eu sou a videira. Se vocês estiverem ligados a mim, conectados a mim, vocês vão dar muitos frutos. A igreja é como o jardim de Deus. Nós precisamos frutificar. E na igreja nós temos a oportunidade de frutificar, de servir com os nossos dons, de compartilhar os nossos dons, de abençoar alguém com os nossos dons. A pergunta é, qual é o seu dom? O que você está fazendo com o seu dom? O que nós estamos fazendo com o nosso dom? Nós estamos enterrando os nossos dons, os nossos talentos. Nós estamos roubando esses dons de outras pessoas, porque a Bíblia diz que os dons que Deus nos deu é para servir alguém, para abençoar alguém. Quando você deixa de fazer isso, você rouba dessa pessoa o direito que ela tem de ser servida através do dom que Deus te deu. Quais são os seus dons e como você pode contribuir, cooperar com os seus dons? O que você pode fazer com os seus dons? Amém? Então nós precisamos entender isso, queridos. Então olha só, família de Deus, a igreja, diga comigo, a igreja é a família de Deus. Diga com mais veemência, diga assim, a igreja é a família de Deus, o templo de Deus, o corpo de Cristo, o rebanho de Deus e o jardim de Deus. Cada uma dessas metáforas para a igreja representa pelo menos 5 benefícios: pertencimento, comunhão, conexão, cuidado, assistência e a oportunidade de frutificar. Nós precisamos estar juntos na igreja. Nós precisamos congregar. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar conectados, unidos, em comunhão na igreja de Jesus Cristo. Amém? Não deixa, queridos, não deixe o inimigo lhe iludir quanto a isso. Não deixe o inimigo lhe enganar quanto a isso. Eu julgo que um único dia na semana é muito pouco, muito pouco. É o básico dos básicos, dos básicos, dos básicos, reunir apenas no domingo. Mas alguns de nós
nem no domingo temos nos reunido. Alguns de nós passam meses, quinzenas, meses, mais de meses, sem congregar, sem estar junto com o corpo. E aqui é um alerta para mim e para você. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Amém?